O encaixe trivial é uma piada sofisticada. Parece um simples quebra-cabeça de encaixar pecinhas, mas o nome é puro sarcasmo. Cada encaixe tem um ângulo direcional que transforma o óbvio em armadilha. Antes da gente começar, vamos entender o objetivo, as peças e as regras deste trebelho. O encaixe trivial tem 16 peças que parecem peças de quebra-cabeça comum. O objetivo, assim como os quebra-cabeças comuns, é de encaixar todas as peças para formar um quadro. No caso do encaixe trivial, todas as peças têm um encaixe em forma de V, com um ângulo direcional. Nenhuma encaixa em qualquer direção. Cada peça encaixa apenas no sentido compatível. Como todas as peças são preto e branco dos dois lados, não tem uma orientação por imagem ou por cor para te guiar. Além disso, por ele precisar de uma direção específica para encaixar, caso você não esteja conseguindo encaixar uma peça na outra, não force, porque senão você pode estragar o seu trebelho. Se você tiver com dificuldade de encaixar uma peça, tente mudar a orientação dela para poder seguir com o encaixe. Vamos então para as dicas deste trebelho. A primeira dica é sobre como ler a direção de cada encaixe em V. Cada pino das peças possui um V que é mais largo em cima ou embaixo. Esta, por exemplo, conseguimos perceber que a parte superior dela é mais estreita e a parte inferior é mais larga. Esta direção do V precisa ser compatível com a peça que vai receber o pino. Se a gente tentar encaixar esta peça nesse sentido, podemos ver que não é possível o encaixe. Para a gente conseguir encaixar aqui, eu preciso girar a peça e acertar a direção do V, para que eles fiquem compatíveis. Então vamos olhar de lado. Ó. Na posição de encaixe, a peça que tem o pino, a parte superior é mais larga, enquanto a peça receptora, a parte superior também é mais larga. E aí aqui a inferior é mais estreita e aqui também a inferior é mais estreita. Então ele está compatível. A gente consegue então encaixar. Se a gente girar a peça naquela posição em que ela não aceita o encaixe, olha como fica. Esta tem a parte superior mais larga, esta tem a parte inferior mais estreita. E agora na peça com o pino, aqui é mais estreito e aqui é mais largo. Então perceba que não é compatível uma peça com a outra. Então você precisa respeitar a compatibilidade das peças para conseguir fazer o encaixe. Lembrando que você não deve forçar em nenhum momento esse encaixe. Ele é suave e não exige força nenhuma. A segunda dica envolve identificar e separar os três tipos de peça. Essa é uma dica muito parecida com os quebra-cabeças comuns, os quebra-cabeças triviais, em que a gente separa as peças que têm partes retas das peças que não têm partes retas. Assim como a gente separa as quinas das peças que só têm um lado reto. Percebe? Essa daqui é uma quina, essa daqui não. Essa dica, embora ela seja a mesma dica que a gente tem nos quebra-cabeças tradicionais, ela também é compatível aqui. Porque neste quebra-cabeça, a gente não vai ter nenhuma peça interna com uma parte reta. Existem alguns quebra-cabeças que vocês podem encontrar que a gente vai fazer o encontro de duas peças dessa forma, em que elas ficam com partes retas encostando uma na outra. Não é o caso deste trebelho. Nenhum momento do trebelho isso daqui vai acontecer. O encaixe dele segue exatamente o mesmo padrão de quebra-cabeças tradicionais, quebra-cabeças triviais. Então a gente tem que separar as quatro quinas do trebelho e todas as peças retas das peças que não têm partes retas. Dica número 3. Quando a gente olha de perto as peças deste trebelho, podemos perceber que ela tem uma diferença em cada uma das faces. Enquanto um dos lados parece bem brilhante, o outro lado é bem mais fosco. E todas as peças vão apresentar essa característica. Para este trebelho em específico, a dica que eu posso dar agora é: as peças respeitam a textura. Então, se você quiser montar o trebelho com uma das peças com o lado fosco para cima, todas as outras peças precisam estar com o lado fosco para cima. Se você quiser montar
com todas as peças com o lado brilhante para cima, então todas as peças precisam estar com o lado brilhante para cima. Embora ele não tenha uma orientação por imagem, você pode seguir a orientação por textura. Esta textura é a dica de orientação do trebelho. Dica número 4. Em algum momento, você pode chegar em uma situação em que você precisa, com uma única peça, fazer o encaixe em duas direções diferentes. Por exemplo, essa peça a gente percebe que para encaixar esta parte aqui, eu preciso encaixar de baixo para cima. Porém, para encaixar esta parte aqui, eu preciso encaixar de cima para baixo. Isso faz com que torne impossível você conseguir encaixar essa peça de uma maneira comum, tá? De uma maneira trivial. Se você tentar simplesmente encaixar a peça colocando ela por cima ou então colocando o outro conjunto por baixo, isso não vai ser possível. A dica nessa situação é, se você chegar neste ponto, remova uma das peças, ou essa, e encaixe ela diretamente na peça que está faltando. Agora sim, você consegue tentar encaixar as duas peças no sentido correto. Dica número 5. Essa dica está muito ligada com a dica número 4, que é como encaixar duas peças em sentidos opostos. Como eu disse na dica número 4, você pode precisar, com uma única peça, fazer o encaixe em dois sentidos, cima para baixo e baixo para cima. Então é impossível você fazer nesta peça este único movimento. O segredo é você separar uma peça do conjunto e encaixar ela aqui e fazer o encaixe de duas peças de uma vez. Você também pode perceber que às vezes isso daqui também não vai ser possível, ó. Neste caso, eu continuo tendo que encaixar esta parte de cima para baixo e essa parte de baixo para cima. Então, para este trebelho aqui, você vai precisar de um movimento muito importante, que é um movimento de rotação. Para você encaixar um conjunto de peças nessa situação, você precisa rotacionar elas e encaixar elas girando. Então, você vai alinhar as peças aqui, gira elas para elas ficarem perpendiculares umas às outras, e aí então você gira de volta. E aí você conseguiu fazer o encaixe ao mesmo tempo. Deixa eu encaixar agora olhando assim nesse sentido, para desencaixar também é o mesmo sentido, ó. Você gira as peças e aí elas desencaixam. Vamos fazer olhando agora neste ângulo aqui, ó. Eu vou colocar as peças aqui, eu coloco elas uma paralela à outra e aí eu faço o giro e aí ela encaixa perfeitamente. É por isso que este trebelho não é um encaixe trivial. Você precisa fazer movimentos muito diferentes, muito distintos para conseguir montar este trebelho por completo. Agora, a dica final, a dica número 6. Essa dica vai te ajudar bastante a resolver a dica mais importante para este trebelho. Para você conseguir montar este trebelho, você não pode encaixar as peças num sentido comum de um quebra-cabeça qualquer. Você precisa fazer com que as peças se encaixem em blocos de 4 peças. Como ele é um trebelho de 16 peças, você vai separar então em 4 blocos de 4 peças e vai tentar encaixar esses blocos, e então você junta os blocos uns nos outros. Desta forma, você vai conseguir garantir que você vai encaixar todas as peças. Isso é muito importante porque se você for montando o trebelho é, comumente dessa forma, encaixando primeiro essa linha, depois a próxima linha ou de qualquer outro modo, você vai chegar num momento em que você não vai conseguir fazer com que as peças encaixem uma nas outras, porque você vai precisar fazer movimentos em direções diferentes de muitas formas diferentes, o que torna impossível de você encaixar as peças no final. Então, para você conseguir resolver este trebelho, você precisa fazer isso. Grupos de 4 peças, e então encaixar os grupos uns nos outros depois que eles estiverem montados. Chegamos ao final das dicas do encaixe trivial. A partir de agora, eu vou fazer a resolução deste trebelho passo a passo, e você pode ir me acompanhando e pausando o vídeo antes de cada avanço, caso você queira tentar sozinho.
Para começar a resolver o encaixe trivial, primeiro eu vou determinar qual lado eu vou montar as minhas peças e vou deixar elas todas na mesma orientação, porque eu posso montar ela com o lado fosco para cima ou o lado brilhante para cima. No meu caso, como todas as peças já estão com o lado fosco para cima, eu vou seguir neste padrão, mas você pode fazer com o lado brilhante para cima sem nenhum problema. Para começar, eu vou então separar as peças, conforme eu disse nas dicas, entre cantos e meios. E aí a gente também vai separar as quinas. Então, esta é uma quina, este é um canto, uma borda, este é um meio, e eu vou fazer essa separação de todas as peças. Pronto, agora eu já tenho todas as peças separadas por tipo. A gente tem as quatro quinas aqui, as 8 bordas, né, os 8 cantos e os 4 peças de meio. Tá? Como eu comentei, a gente vai fazer em grupos de 4 peças. Eu vou começar pelo lado superior esquerdo. Tá? Então, para a gente começar, vou deixar aqui no cantinho todas as peças que eu já tenho separadas. E a gente vai começar pelo lado superior esquerdo. A primeira peça que a gente vai encaixar, que é o lado superior esquerdo, é esta peça aqui. Ela vai ser encaixada assim. A partir desta peça, eu vou encaixar a próxima peça, que vai ser a peça que vem logo aqui do lado, que é esta peça aqui. Então a gente vai fazer um encaixe, como já entendemos, onde o V aqui tem que estar alinhado com a peça receptora, né? Neste caso, eu sei que ela não vai de cima para baixo, e sim de baixo para cima, né? Esta peça vai de baixo para cima, aqui. Perfeito. Bom, a próxima peça que eu vou encaixar, como eu disse em uma das dicas, eu não vou encaixar ele sequencialmente, porque senão vai ficar muito difícil. Então vamos fazer em grupos de 4 peças. A próxima peça que eu vou encaixar vai ser então a peça daqui. A gente vai montar primeiro este bloquinho de 4 peças. A peça, no caso, que encaixa aqui, é esta peça aqui. E ela vai ser encaixada nesse sentido. Eu vou previamente encaixar só para demonstrar o problema que a gente vai ter quando tentar encaixar a próxima peça. Perfeito. Então a próxima peça agora não é uma peça mais de canto, né? Ela não é uma borda, ela acaba sendo uma peça de meio. A peça de meio é esta daqui. A gente vai encaixar essa peça aqui. E aí eu falei que eu ia mostrar o problema que a gente tem, né? Que é de encaixar aqui. A gente tem 2 movimentos de rotação que precisariam ser feitos para encaixar essa peça aqui. Essa peça, ela não consegue ser encaixada diretamente. Então eu vou remover essa daqui e encaixar essa daqui aqui. E agora a gente vai fazer aquele movimento de rotação que eu falei em uma das dicas, em que eu vou encaixar as peças girando uma na outra, certo? Neste caso, a gente tem que entender que a rotação ela tem um sentido também para ser feita, né? Se eu tentar rotacionar assim e encaixar aqui, ó, não vai dar certo, né? Porque a peça que tem a parte mais larga está aqui, enquanto a peça que tem a parte mais larga entraria por aqui. Não vai dar certo. Então, para essa peça, a rotação não é assim. Ela é assim, no outro sentido. Aí eu giro e encaixo. Ótimo! Agora a gente tem as 4 primeiras peças encaixadas. Vamos para as próximas 4 peças. Eu posso fazer as 4 peças daqui, daqui ou daqui, isso tanto faz. O importante é que eu faça em blocos de 4 peças e depois eu vá unindo elas. Para a gente fazer sequencialmente, eu vou fazer o bloco de 4 peças que vem aqui, ou seja, são as peças que encaixam aqui e aqui. Tá? A peça em questão que vai vir aqui, mas eu não vou encaixar aqui diretamente, vai ser esta peça aqui. Então, a gente vai pegar essa peça e ela vai se encaixar aqui futuramente, tá? Ela não encaixa aqui agora, mas é aqui que vai ser a posição dela no futuro. A próxima peça que a gente vai encaixar vai ser a peça daqui, que vai ser uma quina, porque ela vai ter 2 lados retos, né? E a peça é esta daqui. Então, eu vou encaixar essa peça aqui. Aqui não tem muito segredo, a gente só consegue encaixar nesse sentido porque é uma única peça. A próxima peça, então, vai ser essa peça daqui ou essa peça daqui, né? Tanto faz, a gente pode encaixar tanto essa quanto essa, desde que a gente não faça o encaixe agora. A gente vai encaixar as duas uma na outra e depois encaixar ela aqui. No caso, a peça que a gente vai encaixar
que seria essa daqui, de novo é uma peça de meio, né? Ela não é uma peça de quina e nem uma peça de canto, ela é uma peça de meio. A peça que vai vir aqui é esta peça aqui. A gente vai encaixar essa peça aqui, então, para que no futuro ela encaixe aqui. Uma peça que agora a gente vai encaixar nesta daqui para poder fazer o conjunto de 4 peças aqui, vai ser uma peça de canto e vai ser essa peça aqui. Vai ser essa daqui. Então, a gente vai encaixar essa peça aqui, e aí sim a gente vai conseguir fazer o movimento de encaixe agora dessas duas. Aí, de novo, vamos olhar bem de perto. Essa peça não consegue encaixar a dupla aqui, porque essa tem que vir, este conjunto teria que vir de cima para baixo, por este ângulo, mas teria que vir de baixo para cima, por este ângulo, né? Então, isso daqui não vai acontecer. Novamente, então, a gente vai fazer o movimento de rotação, e aí, novamente, o movimento de rotação não vai ser nesse sentido. O movimento de rotação vai ser no sentido oposto, né? A gente vai encaixar assim e fazer a rotação. Ótimo. Agora a gente já tem, então, dois conjuntos de 4 peças. Praticamente 8 peças montadas, só falta depois esse encaixe aqui. Vamos então montar agora o bloco que encaixa aqui, as 4 peças que vão encaixar neste cantinho. Eu vou começar por essa peça que vai encaixar aqui, que é uma peça de canto. Essa peça será esta daqui. A gente vai encaixar essa peça aqui futuramente. A próxima peça que a gente vai encaixar pode ser essa aqui ou essa daqui, tanto faz. No caso, eu vou pegar a peça daqui, que de novo é uma peça de meio. A gente coloca aqui juntinho, a gente consegue perceber que a peça vai ser uma peça de meio, não uma peça de canto. A peça de meio em questão vai ser essa daqui. E aí aqui você tem que se atentar que ela tem duas possibilidades, né? A parte superior dela encaixa aqui e ela também encaixa assim. Os dois lados dela são quase simétricos. A gente só tem uma pequena diferença aqui. O V de encaixe daqui, ele é de um jeito, enquanto o daqui é de outro, né? Visivelmente a gente consegue perceber que essa parte aqui tem a parte superior menor, enquanto este lado tem a parte superior maior. A gente pode confirmar olhando de lado, ó, claramente o V está com a parte superior maior. E este daqui, o V tem a parte superior menor, né? Então essa peça, ela tem essa questão, ela é assim ou assim, mas a gente determina isso baseado nessa peça aqui. Se a gente tentar encaixar ela assim, ela não vai encaixar de jeito nenhum. Então a gente vai girar e aí sim a gente consegue encaixar ela. E aí esse conjuntinho vai entrar aqui nas próximas etapas. A próxima peça que a gente vai encaixar será esta peça aqui, que é uma das quinas. Ela vai ser encaixada aqui. Antes de eu encaixar ela neste conjunto, vamos achar o par desta peça, que vai ser a parte que entra aqui. De novo, ela é uma peça de borda, né? Uma peça de, não uma quina, mas uma peça que tem um dos lados retos. A peça em questão vai ser esta daqui. A gente vai encaixar essa peça aqui. Tá? E aí agora a gente vai poder fazer o encaixe dessa peça. Aí aqui a gente também se atente à rotação, né? Ela não vai acontecer dessa forma, ela acontece dessa forma aqui. Então, encaixamos ela e ela vai vir aqui no futuro. Agora, só sobraram 4 peças. Então, a quina é muito claro que ela é aqui. E a gente tem duas opções. A gente pode encaixar essa aqui, aqui embaixo, ou essa aqui embaixo. No caso, a gente já consegue determinar isso porque sabemos que não vai mudar a textura. Se a gente começou com o lado fosco, todas serão do lado fosco. A gente não vai misturar fosco e brilhante. Então, essa peça não consegue encaixar aqui. Tá? Ela não é esse o local dela. Então, essa peça vai ser encaixada aqui. E aí, fica bem determinado que esta peça será encaixada aqui. E no final, essa peça só tem uma posição, que é esse encaixe aqui. E aí, novamente, eu vou encaixar essa daqui aqui e juntar esse parzinho com este parzinho, fazendo o sistema de rotação e encaixe. Agora sim, a gente tem os 4 blocos completos. A gente só precisa encaixar um no outro. Para esses blocos aqui, você pode encaixar eles de várias formas diferentes, tá? Você poderia encaixar 2 e 2, 2 e 2, e depois juntar os 4, mas é um pouco mais difícil.
E você pode encaixar tanto este com este, ou assim também, e aí depois juntar aqui, tá? Todas as possibilidades são viáveis, mas existe um jeito mais simples, mais fácil, que exige menos esforço e você consegue encaixar de uma maneira mais natural, que vai ser, eu vou juntar estes dois blocos superiores no meu sistema de rotação, já que eles não entram diretamente, então eu vou girar e encaixar assim. E agora eu vou encaixar este conjunto aqui, não vou encaixar este daqui aqui. Você também pode encaixar assim e seguir. Aliás, olha, esse daqui é interessante que a gente não precisa nem fazer a rotação, ó. A gente encaixa ele direto, ó. Tá vendo? Isso aqui pode acontecer, ó. Mas eu não vou fazer isso daqui e depois encaixar essa peça aqui, porque eu acho que fica mais difícil. É mais fácil se a gente encaixar esta peça, este conjunto, neste outro conjunto já formado. E aí aqui a gente vai ver que este daqui especificamente precisamos fazer a rotação também. Então faço a rotação e agora está encaixado. E aí, como a gente viu, eu acho mais fácil a gente montar esse conjunto assim, justamente porque essa parte, ó, ela entra direto. Então a gente só precisa fazer com que esta pecinha venha por baixo. Então a gente faz uma semi-rotação somente nesses dois aqui. Só esse lado precisa dessa rotação. Este lado aqui não precisa, ele aceita entrar direto. Então eu vou fazer a rotação somente aqui, ó. Eu faço a rotação aqui e aí as duas peças aqui já se encaixaram. E agora pronto, a gente tem o trebelho e encaixe trivial completamente montado. E agora você percebe que este encaixe não é nada trivial. Podemos dizer então, com satisfação, trebelho resolvido.